Olá pessoal, passando aí hoje para mais um vídeo, uma breve biografia de Pitágoras. E antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma indicação para que todos aqueles que se interessarem aprofundar no tema de Pitágoras buscassem nas obras do grande filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, o maior pitagórico brasileiro, o maior pitagórico que já existiu no Brasil. Então se aprofundar e estudar mais profundamente nas suas obras desse grande filósofo, desse grande pensador, pré-socrático, foi Pitágoras, Então, Pitágoras, nasceu em 582 a 497 a.C. Então, foi um matemático e filósofo grego, autor do Teorema de Pitágoras, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que nós aprendemos na escola, não é verdade? Então, Pitágoras desenvolveu trabalhos na área da filosofia, da música, da moral, geografia e também na área da medicina. Então, deve-se a Pitágoras a criação da Irmandade Pitagórica, de natureza religiosa, cujos princípios teóricos influenciaram os pensamentos de Platão e Aristóteles. Então, grande filósofo grego, realmente vale a pena aprofundar. Então, Pitágoras nasceu na ilha de Samos, no mar Egeu, Grécia, por volta de 582 a.C., filho de um rico comerciante. Sua vida, suas ideias são uma mistura de lenda e história real. Então a lenda começa antes mesmo de Pitágoras nascer, por volta de 580 a.C. Diz, a sacerdotisa do deus Apolo, que disse a sua mãe o seguinte: tereis um filho de grande beleza e extraordinária inteligência. Será um dos homens mais sábios de todos os tempos. Bom, lendo ou não, a inteligência do jovem Pitágoras impressionava os mestres das melhores escolas de Samos, que não conseguiram responder às perguntas do jovem. Com 16 anos de idade, Pitágoras foi enviado para Mileto para estudar com Tales, o maior sábio da época. Logo Tales reconheceu que nada mais tinha que ensinar ao jovem e passou ele, o mestre, a estudar as descobertas geométricas e matemáticas do aluno. Realmente um gênio. Adulto, então Pitágoras busca novos conhecimentos. Começou a somar, além dos números, ideias sobre ciência, religião e de outros povos. Foi para a Síria, Arábia, Caldeia, Pérsia, Índia e também foi para o Egito, onde se fixou e passou por mais de 20 anos a estudar, a meditar o povo egípcio e toda a sua cultura. Para conhecer melhor os mistérios da religião egípcia, ele se fez sacerdote egípcio. Quando Cambises conquistou o Egito, Pitágoras foi obrigado a seguir para a Babilônia, onde passou a estudar e descobrir como se desenvolviam as ciências naquela região. Bom, por volta de 530 a.C., Pitágoras voltou para Samos com o objetivo de abrir uma escola, mas encontrou a ilha governada pelo ditador Polícrates, que não queria saber nem de escolas nem de templos. Pitágoras foi expulso da Grécia e partiu para Crotona, no sul da Itália, onde se dedicou a ensinar aos filhos dos aristocratas. Então, finalmente, Pitágoras fundou sua escola. Nós chamamos de a escola pitagórica, que era mais que uma escola, era uma espécie de irmandade religiosa dedicada à matemática, religião, política e filosofia. Os membros do grupo pitagórico eram todos aristocratas, obrigados a sigilo mediante juramento. Por isso a Irmandade era olhada com suspeição pelo povo comum. As pessoas entravam na escola e ficavam ao menos 5 anos, sem falar, ou seja, em silêncio, e
Pitágoras sempre os informava. Antes de falar, vê se as suas palavras são melhores do que o silêncio. Então, realmente, um grande ensinamento para nós. Bom, Pitágoras, além de matemática e astrônomo, né? Todos eles lá estudavam muito forte astronomia e matemática. A escola abrigava também biologistas e anatomistas. Os alunos formados, defensores da aristocracia, ocupavam altos cargos no governo local e dominavam, né, as cidades gregas do sul da Itália. Então, revoltas populares destruíram, né, o prestígio da seita pitagórica e incendiaram as escolas. E Pitágoras foi obrigado a se exilar em Metaponto, ao norte, né, na Lucânia. Na verdade, nesse período, né, houve uma briga entre os democratas gregos e os pitagóricos. Os pitagóricos, né, defendia que a política, né, o politikos, né, só poderia ser, né, tido, então chegar à hegemonia, né, nessa política, aquelas pessoas que no conjunto econômico, né, ou seja, nas suas casas, fosse da melhor qualidade, fosse ter tido buscado a eficiência, o saber, a santidade e a virtude em máximo grau. Então, somente 3 grupos poderiam então trabalhar no politikos, né? Seria eles os santos, os sábios e os filósofos. Os santos porque dedicaram toda a sua vida à santidade, então praticam a virtude em máximo grau. Os sábios porque detêm a sabedoria, e uma vez detendo a sabedoria, eles realmente podem agir melhor no conjunto para buscar o bem comum na polis. E em terceiro lugar, então, o filósofo, que ele ainda não é santo e não é sábio, porém ele ama a sabedoria e a busca. Então seria, né, dessa parte tardia de Pitágoras que nasceu em Platão aquele que a gente vai chamar do rei filósofo. Então, exatamente esses 3 grupos. Já os democratas gregos não. Eles acreditavam que existe uma desigualdade no mundo, né, tipo um socialismo moderno, e que essa desigualdade só poderia ser aniquilada pegando os bens dos aristocratas e dividindo ao povo, não é verdade? Por outro lado, os pitagóricos diziam que não existe desigualdade no mundo porque existe desigualdade de virtude. Uma vez que você tem mais virtude, você consegue, através da sabedoria e da prática da virtude, acumular riquezas e melhorar, né? Criar riqueza e melhorar a sua vida, tanto espiritual, tanto intelectual, quanto material. Então, dessa briga surgiu essa perseguição, então, dos democratas gregos que destruíram, então, as suas escolas, incendiaram e perseguiram, mataram muitos pitagóricos e tiveram que, então, se exilar no Metaponto, no norte da Lucânia. Então, embora, né, ele não tenha deixado nenhuma obra escrita, né, Pitágoras, sua doutrina tornou-se conhecida através de seus discípulos. Então, por exemplo, a escola filosófica de Pitágoras dizia que o mundo, os elementos e os seres vivos podiam ser expressos por números. Essa ideia levou os seus discípulos a se tornarem pioneiros da ciência matemática. Então, assim, foram os primeiros a estudar a geometria pura, né, desligando-a de qualquer finalidade prática, né, porque eles pensavam na matemática enquanto formal e não buscando uma causa material para o início do mundo, mas sim formal. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras é uma das suas mais conhecidas ideias no campo da geometria. O teorema diz que, né, conforme dissemos no início, é um triângulo retângulo, né, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos, né? Com relação à sua escola, né, Pitágoras conseguiu criar uma comunidade religiosa, né, de quase que dos exercícios religiosos, uma espécie de ascese antiga, uma escola filosófica, né, e política, né, quer dizer, queriam de algum modo mudar o mundo.
seu aspecto religioso, Pitágoras e seus adeptos, os pitagóricos, acreditavam na imortalidade da alma, cuja purificação ocorria através de sucessivas reencarnações em corpos vivos, e só pela vida pura a alma poderia libertar-se do corpo e viver no céu. Então, ele acredita na transcendência, como todos os maiores filósofos que já passaram. Todos acreditavam numa vida pós-morte, não é verdade? Então, também faz parte da filosofia positiva. Bom, essa tese foi desenvolvida com cautela para que não provocasse atrito com a religião politeísta grega, né? Desenvolvida a partir dos mitos e cultos vigentes. Então, a vida pura significava para Pitágoras austeridade, coragem, piedade, obediência e lealdade. Dizia a seus alunos: ora, honra os deuses sobre todas as coisas, honra teu pai e tua mãe, acostuma-te a dominar a fome, o sono, a preguiça e a cólera, ou seja, tudo uma disciplina e a busca de virtude. Bom, na música, né, Pitágoras era o melhor, para ele a música era o melhor meio de purificar a alma. Os termos criados por ele são usados até hoje, como a média harmônica, né, e progressão harmônica. Como astrônomo, seu principal método foi conceber o universo em movimento. Aos estudos sobre a rotação da Terra misturava-se noções acerca da melodiosa, né, a música das esferas, produzida pelos astros em movimento, né, que até hoje é estudado muito, né, na astrofísica. Então, como teórico de medicina, achava que o corpo humano era construído basicamente por uma harmonia. Homem doente era sinal de harmonia rompida. Então, Pitágoras falece em Metaponto, na Itália, provavelmente em 597 a.C., e deixa várias frases, né, de sabedoria, né, como o homem é mortal por seus temores e imortal por seus desejos. Eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Frase corretíssima. O universo é uma harmonia de contrários. Os amigos têm tudo em comum e a amizade é a igualdade. E mais uma frase sobre amizade. A verdadeira amizade significa unir muitos corações e corpos num só coração e num só espírito. Que maravilha estudarmos Pitágoras. Logo mais nós teremos mais aulas acerca de Pitágoras. Então vai essa breve biografia de Pitágoras. Bons estudos. Muito obrigado. Tchau, tchau.